Grupo Lilás e hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho focado em coordenação do trabalho. Aqui vocês vão conhecer um pouco sobre as funções do coordenador focado em um estudo de caso que nós elaboramos. Olá, eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é o papel do coordenador pedagógico dentro da escola. Vamos juntos. Se a escola tem como princípio educar, se a escola tem como meta, como prioridade desenvolver o processo educativo, o coordenador pedagógico é a pessoa responsável pelo gerenciamento do processo de aprendizagem a que a escola tem como responsabilidade. A escola é um organismo em constante transformação. O coordenador pedagógico, dentro dos seus papéis, tem essa como premissa. Tenho que caminhar por caminhos que nunca caminhei. Tenho que arriscar por metodologias e por condições pedagógicas que nunca me arrisquei. Porque muitas vezes o coordenador pedagógico é a figura profissional que está entre a direção e o mantenedor. Ou seja, é a pessoa responsável por fazer acontecer o processo educativo dentro da escola. Então, é sim de responsabilidade do coordenador pedagógico ter pleno conhecimento do planejamento de cada professor. Se o professor exagera demais no planejamento, o coordenador tem que fazer essa redução. Se o professor é muito pequeno, muito mitigado no seu planejamento, o coordenador tem que alongar com o professor. Então, o primeiro papel da coordenação pedagógica é garantir que um planejamento pedagógico tenha, de fato, a característica daquele professor. Coordenador pedagógico não é vigia, não é guarda, sem nenhum demérito a guardas e vigias da escola, não é o profissional que vai vigiar o professor para apontar falhas. Isso não é coordenação pedagógica. Coordenação pedagógica não tem esse papel de vigiar para apontar falhas, mas de observar para juntos apontar saídas, novos caminhos. E, como eu sempre digo, educar é um ato de persistir, mas com delicadeza. Algumas das atribuições das funções do coordenador são manter boas relações interpessoais entre os familiares, professores e alunos, valorizar a formação continuada, estar presente no cotidiano escolar e ter clareza de seus objetivos. Além de acompanhar, apoiar e avaliar atividades pedagógicas, o coordenador precisa conhecer o currículo escolar, ter ética, disciplina e uma rotina flexível. Agora que a gente já viu quais são as funções do coordenador, a gente vai entender um pouco mais disso na prática com o estudo de caso número 3. Nesse estudo de caso, João trabalha em uma escola que tem vários conflitos. E aí, como você resolveria esse conflito? Você ia pegar esses problemas e jogar para debaixo do tapete? Ou pegaria esse problema como um aprendizado para melhorar a escola e desenvolver melhor os seus alunos? Nós, do Grupo Lilás, escolhemos a segunda opção. A nossa resolução para o estudo de caso 3 irá se basear nos 3 principais pilares, sendo eles a formação continuada, o fortalecimento do relacionamento interpessoal para com os docentes, alunos e demais funcionários e a falta de docente em sala de aula. Para incentivo à formação continuada e o fortalecimento das relações interpessoais, o coordenador João colocará em prática o seu projeto com os professores e funcionários, que seriam reuniões a cada 15 dias antes ou depois do período de aula. Na primeira reunião, o coordenador João organizará um café após o dia letivo. Durante essa reunião, ele enfatizará a necessidade de ajuda de todos em prol do futuro dos alunos. Com um café acolhedor e inesperado, torna-se mais fácil incentivar a liberdade de expressão, não é mesmo? Segundo a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a LDB, artigo 3, inciso 3º, o ensino deve seguir os princípios de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, a instituição escolar deve ter como finalidade contribuir não apenas para a qualidade das práticas educacionais, mas para melhorar as relações e diminuir divergências presentes nesse ambiente. Nesse dia, o coordenador João deve promover a liberdade de expressão para que todos se sintam confortáveis em levantar pontos, o que deve melhorar e como se melhorar. Também haverá o objetivo de reacender a chama pedagógica apagada nesses professores, por meio de vídeos e palestras ao vivo e compartilhamento de momentos de sua caminhada. Ainda nesse dia, haverá a criação de uma caixa de emoções ressentidas. No fim, o coordenador pedirá para que cada um trouxesse um próximo prato para a próxima reunião. A segunda reunião terá como tema Diga Não à Violência. A escola em que João trabalha está situada no centro de São Paulo e é cercada por vulnerabilidade. Sendo assim, é de extrema importância que os professores saibam como agir em casos de violência ou perigos. Nesse dia, o coordenador deverá tratar com os professores sobre as violências escolares, como agir, identificar e evitar.
Também deverá ser trabalhado como agir com crianças agitadas. E, é claro, no final haverá um cafezinho. A terceira reunião trará como tema as culturas e suas crenças. Afinal de contas, o multipluralismo cultural é bonito, porém suas diferenças causam grandes conflitos. O coordenador falará sobre a importância de trabalhar diferentes culturas e também apresentará o projeto que os professores deverão trabalhar com seus alunos no próximo bimestre. O projeto Brasil Brasileiro, que tem como objetivo fazer com que os alunos entendam que temos diferenças, mas temos também os nossos direitos e deveres por morarmos em um país constitucional. Cada série ficará com o Estado brasileiro. O professor enviará a dança, fará exposições de objetos característicos, pinturas e as crianças junto com a família deverão produzir um prato típico daquela região. As pesquisas dos alunos deverão acontecer em coletivo, com o uso principal da internet. A Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023, artigo 1, institui a Política Nacional de Educação Digital, PNED, que visa articulação de programas e projetos utilizando meios tecnológicos. A escola, sendo um campo de aprendizagem para a vida adulta, deve ensinar também como utilizar os equipamentos tecnológicos, pois eles atualmente são a maior ponte para o aprendizado da vida adulta. O projeto do nosso amigo João chegará em seu quarto e último passo. Nessa reunião, o projeto Brasil Brasileiro será apresentado em um sábado letivo. Os trabalhos de dança desenvolvidos pelas turmas serão expostos para toda a escola, família e também para a comunidade. Esse projeto é para evitar os conflitos, mas se eles surgirem, o que o coordenador João deve fazer? Os conflitos entre funcionários e professores deve-se chamar os envolvidos para uma conversa em particular, buscando entender os dois lados da história. O coordenador sendo um ponto neutro, buscando compreender e não julgar. Nada que uma boa conversa para fazer um conflito cessar. Se a conversa for bem encaminhada, pode até solucionar de vez o problema recorrente. Então, o papel de coordenador mediador é necessário estabelecer as bases para um diálogo saudável entre os que estão em meio a um conflito. Falar e ouvir a outra parte, discutir e esclarecer os pontos objetivos e a área em que existe um acordo. Assegurar-se que ambas as partes compreenderam verdadeiramente as posições de cada um, avaliar as formas de resolução do problema sem haver concessões. Já em casos de conflito entre os alunos, deve ser investigado o motivo do desentendimento e solucioná-lo da melhor forma possível. Se o motivo envolve casos de bullying, problemas em casa, preconceitos e etc. Em ambos os casos, o professor deve se manter calmo, buscar escutar os motivos dos alunos. Nós sugerimos também atrações na escola, como grupos musicais ou teatro, festas abertas à comunidade, cinema e o próprio projeto Brasil Brasileiro, visando a interação dos alunos e turmas. Importante é ressaltar que o projeto Brasil Brasileiro traz a interação e que todos os alunos se sintam à vontade no ambiente escolar. A escola precisa ser vista como um ambiente saudável e acolhedor para os alunos. Mas espera aí, ainda não solucionamos a falta de docentes em sala de aula. Bom, sobre a falta de docentes em dia letivo, foi sugerido um agrado para aqueles profissionais com mais presença durante um mês, seja uma folga, um bombom, um reconhecimento ou até mesmo um pequeno presente. Em caso de ausência do professor e do substituto em sala de aula, o coordenador deve estar preparado para assumir aquela turma. Por isso é importante que os professores tenham atividades extras e um diário de bordo atualizado, para que quem o substituir saiba por onde começar. Por isso também a importância de o coordenador ter a sua agenda flexível da forma correta. Outra opção seria fazer um dia de filmes, jogos educativos com as crianças supervisionada pelos inspetores. Conclusão. Para Libânio, a escola é um lugar de encontro e compartilhamento entre as pessoas, para que sejam acolhidos seus ritmos e suas diferenças. Ou seja, a instituição escolar representa para esse jovem um espaço de relevância e desenvolvimento e na afirmação da sua existência. Porém, os crescentes conflitos que o cercam levam a vários questionamentos. O Grupo Lilás concluiu que a escola é um ambiente com muitas diferenças, as quais os professores precisam saber trabalhar. As diferenças causam conflitos, e o papel do coordenador é tirar desses conflitos pontos que os levam a evoluir e melhorar.